Minha parede é azul. Então vamos começar finalmente. Sejam todos muito bem-vindos a esta classe de espanhol. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa aula de espanhol. E hoje nós vamos falar sobre as armadilhas, mas não é qualquer armadilha, são as armadilhas de pronúncia. Então, quando a gente começa a estudar espanhol, a gente começa a ver que em alguns momentos parece que tá fácil, em alguns momentos parece que a gente se confunde ali, fica, será que isso é português? Será que isso é espanhol? O que está acontecendo aqui? Então, hoje nós vamos falar sobre uma dessas armadilhas que acontece muito para quem começa a estudar espanhol. Então, sejam todos muito bem-vindos. E me contem aqui nos comentários quem já me segue há mais tempo, quem já é viajeiro, coloca aqui hashtag viajeiro, para eu saber se já é aluno também. E para quem é novo, né, que acabou de me conhecer, coloca aqui hashtag novato, só para eu saber se vocês já me conhecem, se vocês já viram outras aulas, como é que funcionam essas aulas, porque eu gosto de fazer aulas bem diretas para valorizar o tempo de vocês, né? Então, as nossas aulas são sempre bem diretas, são bem práticas para que vocês consigam aprender e já aplicar aqui, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. E como é que funcionam essas aulas, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou Maiara Raquel, sou professora de espanhol já há 9 anos, e ensino brasileiros. Então, eu ensino espanhol para brasileiros. O que isso significa? Não é só ensinar espanhol? Não. Quando eu ensino espanhol, eu foco nas dificuldades dos brasileiros, o que é muito diferente de ensinar espanhol de forma geral, né? Porque o brasileiro, quando começa a aprender espanhol, ele, no começo, parece fácil, né? No começo, você vai ler um texto, você, mesmo sem estudar nada, você consegue ler um texto, olhar e entender, né? De modo geral, você entende muito bem. Muitas vezes, se você escuta algo em espanhol falado numa velocidade lenta, você escuta e você compreende, né? Então, dá aquela sensação assim de, nossa, eu sei alguma coisa. Nossa, não é tão difícil. Vocês já passaram por essa sensação de, nossa, o espanhol parece fácil, vou conseguir aprender? Quem já teve essa sensação, comenta aqui. Porque foi isso que passou comigo quando eu comecei a aprender espanhol, né? Então, quando eu comecei, né, lá há muito tempo atrás, eu já estudava inglês, até gostava muito da língua, mas quando eu ouvi o espanhol pela primeira vez, me chamou muita atenção de que parecia que eu entendia, mas não entendia algumas coisas. Alguém já passou por isso? Assim, que parece que é fácil, vou conseguir aprender super rápido, mas depois, em certos momentos, você dá um passo para trás. E por quê? O espanhol é uma língua, assim, que é um dilema, né? Por um lado, tem essa facilidade para nós brasileiros, por causa das semelhanças com o português. É óbvio, então todo brasileiro vai ter maior facilidade aqui no espanhol do que um americano, por exemplo. Mas também, justamente por essa semelhança com o idioma, nós temos as dificuldades, né? Que são como as dificuldades ocultas, que a gente não consegue perceber onde a gente está errando, porque não soa tão mal, sabe? Então, é isso que eu quero falar para vocês hoje, sobre essas armadilhas do espanhol, que todo estudante brasileiro acaba passando e acaba tendo dificuldade. Então, existem alguns pontos, assim, chave que todo aluno brasileiro que vai aprender espanhol vai passar por essa dificuldade. Ou vai, pelo menos, aí, ter que prestar mais atenção, porque a associação com o português é natural, tá? É natural. Então, quando alguém te fala, esqueça a sua língua materna e agora aprenda só a nova língua. Não dá, gente, é impossível. Não tem como você esquecer, recitar o seu cérebro para aprender uma nova língua. E tá tudo bem, porque na verdade a nossa língua, né? A gente conhecer uma língua só nos ajuda a aprender muito melhor, tá? Então, podem esquecer isso de essa ideia de que, eu preciso esquecer a minha língua. Não, a sua língua vai te ajudar. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje sobre essas armadilhas que vocês precisam realmente conhecer. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu olhar aqui os comentários agora. Buenas noites, Rafaela, Ana, Elane, que é aluna da aula de conversação. Seja muito bem-vinda. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu só achar aqui a apresentação para a gente poder começar o nosso conteúdo. Então, deixa eu apresentar aqui. Então, tem gente nova, todo mundo já me conhece. Olha aqui nos comentários, de onde vocês são. E se vocês já me acompanham há mais tempo, para eu saber. Todo mundo aqui já estuda espanhol, é iniciante, é intermediário? Comente aqui
Comente nos comentários. Redundância, né? Coloque aqui nos comentários se você já é estudante de espanhol, se você já estuda espanhol, ou se não. Fico preto aqui? Ah, agora sim. Então, coloque aqui nos comentários se vocês são iniciantes, se são pré-intermediário, intermediário, para eu saber. A fala intermediária, muito bem. Essa aula vai ajudar. Para quem é iniciante também, tá? Então, nós vamos falar sobre essas armadilhas do espanhol. Bom, então, vamos começar aqui. Bom, então, como eu comentei com vocês, a gente tem esse dilema, né? Essa facilidade à primeira vista, mas que em certo momento se torna uma dificuldade, porque a gente não consegue diferenciar do português. E aí, como é que a gente lida com isso, né? Como é que a gente sai dessa dificuldade de não ver que o problema... A dificuldade, por exemplo, do inglês, muitas vezes, é a pronúncia ou é a escrita, que é muito diferente, e aí a gente tem que aprender ali quase tudo do zero, né? Porque é totalmente diferente. Se você for aprender francês também, vai ter muitas coisas bem diferentes. Agora, quando a gente começa a aprender espanhol, justamente por essa semelhança, a gente acaba passando assim, algumas vezes a gente entende e não consegue absorver a diferença, né? E aí é que encontra a dificuldade, porque a gente fica com aquela sensação de que sabe, mas não sabe. Aí você pega o material para estudar e parece que você já sabe, mas tem aqueles detalhes, aqueles pontos que você precisa sim estudar. Não vai ser só por escutar o espanhol que você vai perceber esses detalhes. Então, o espanhol, tenham sempre em mente, é uma língua de detalhes, né? Então, você precisa estar atento a esses detalhes. E por isso eu costumo dizer aqui, né, quando eu vou ensinar que não basta só estudar espanhol, você precisa aprender essas armadilhas, porque essas armadilhas aqui vão tirar você aí do pré-intermediário, por exemplo, do intermediário para o próximo nível, né? É essa atenção aos detalhes. E se você é iniciante, também, porque você já vai aprender aí do jeito certo, você não precisa errar as mesmas coisas que todo estudante brasileiro erra, tá? Porque a gente consegue avançar muito mais rápido se a gente souber quais são esses pontos chaves, esses pontos que a gente associa, né, com o português, mas que seria um erro, tá? Então, que tipos de armadilhas nós encontramos entre o português e o espanhol? São vários tipos de armadilhas. Provavelmente você já conhece uma delas, né, que é a que todo mundo fala, que são as armadilhas aí dos falsos amigos. Então, quais são os vários tipos de armadilhas que nós encontramos? Armadilha de significado, que geralmente é essa que a gente conhece mais, que são dos falsos amigos, ou falsos cognatos. Ou seja, são palavras que parecem uma coisa, mas são outra. Por exemplo, a palavra cachorro. Cachorro. Em espanhol não é cachorro, tá? Cachorro é filhote, por exemplo. Então, são esse tipo de palavra que a gente encontra muito. Inclusive, eu tenho um e-book sobre isso, que vai sofrer um upgrade aí, e eu vou aumentar muitas palavras, porque eu já fiz aí centenas de palavras, e vou colocar mais videoaulas, porque essas palavras são muitas, e a gente precisa conhecer, né? Porque senão a gente acaba errando, e aí o principal erro que a gente comete na hora de falar, e que pode causar uma gafe, são com essas palavras aqui. Então, vocês precisam conhecer os falsos amigos. Segundo tipo de armadilha, a armadilha de gênero de palavra. Então, quando a gente, por associação com o português, a gente coloca um gênero diferente, como, por exemplo, la nariz, né? Em português, o nariz, em espanhol, la nariz. Então, tem várias palavras assim, que vão sofrer uma diferença de gênero. Verbos, né? Alguns verbos que a gente confunde entre presente e passado, futuro e passado, tem algumas terminações que são semelhantes em português e em espanhol, só que são trocadas. Então, se a gente não está atento, a gente acaba confundindo esses tempos verbais, porque parece, né, com o português. Então, você olha, pensa que você entendeu, mas não entendeu. Na verdade, está em outro tempo verbal. Então, tem vários verbos que vão acontecer isso também. E tem as armadilhas de pronúncia. Então, é onde a gente vai focar aqui hoje, que são alguns sons diferentes, que às vezes a gente acha que entendeu, que sabe, mas não sabe. Vamos ver se vocês estão aqui, se já sabem esses sons. E a questão aí da tonicidade da palavra,
e algumas palavras vão mudar. Bom, vamos entrar nesse tópico das armadilhas de pronúncia. No meu curso, eu trato todas essas questões junto com o curso, integrado com os conteúdos, então os alunos vão vendo, assim, à medida que eles vão aprendendo e já vão evitando esses erros. Aqui eu trouxe apenas um desses tópicos para a gente poder falar e vocês poderem aí aperfeiçoar a questão da pronúncia, tá? Lembrando que, né, para quem ainda está iniciando, para quem quer aprender aí espanhol aí com esse caminho já trilhado e direcionado para você não precisar errar nessas armadilhas, né, para você poder realmente avançar assim, de forma mais rápida. No meu curso, eu vou abrir, né, uma turma ainda esse ano, mas eu só vou revelar ali no dia 23, né, na nossa Black Friday. Então, se você não está no grupo, né, me mande uma mensagem aqui ou lá no Instagram, que eu te mando o link do grupo, porque é por lá que eu vou falar dessa nova turma que eu vou abrir ainda esse ano com uma oferta super especial. Combinado? Então, se você tem interesse em estudar comigo ainda esse ano, começar ainda esse ano, com uma proposta muito especial, me mande uma mensagem lá no direct no Instagram, e eu te mando o link para você não perder quando eu vou abrir essas inscrições. Bom, vamos então às armadilhas de pronúncia. Vamos lá ver quais são essas armadilhas. Bom, eu não vou passar por todas as questões de pronúncia, que tem várias questões de pronúncia. Aqui, então, eu vou ir de um ponto aqui que eu considero que ninguém fala, né? Que as pessoas costumam focar aí, por exemplo, na questão do R, que é diferente e que também causa dificuldade, o R, o J em espanhol, o L, mas hoje eu resolvi trazer aquilo que é um pouquinho mais aprofundado e que ninguém fala, né? As pessoas às vezes esquecem ou elas falam sem dar devida atenção a isso, e os alunos continuam aí falando errado ou continuam não conseguindo perceber essa nuance, né? Perceber essa diferença que tem nesses sons aqui. Bom, então, eu vou pedir aqui que vocês escolham um cantinho aí na sala. Vocês estão vendo bem? Estou olhando aqui na minha tela, parece que está um pouco embaçado. Mas vocês estão vendo bem? Vou pedir que vocês escolham um cantinho aí da sala ou do quarto, em que vocês consigam falar comigo, tá? Então, sempre aqui nas minhas aulas, eu vou pedir para vocês também pronunciarem, porque por mais que eu não possa escutar, né, você tem que praticar. Então, você tem que pronunciar comigo, você tem que fazer os sons e praticar para que, de fato, seja um conhecimento adquirido, né? Senão você só passa pela aula e acaba não aproveitando tanto. Então, vou pedir que você pronuncie comigo aqui, né? Todos os sons, porque a gente está falando de pronúncia, né? Ainda mais sobre pronúncia, você precisa praticar aí. Então, é bom que você escolha um lugar que você consiga falar sem se sentir constrangido, envergonhado e consiga produzir bem os sons. Combinado? Então, vamos lá, então, aos sons. Então, os primeiros sons, assim, que eu acho que eu tenho certeza que é uma dificuldade para os alunos é não perceber a diferença das vogais. Então, se um professor vem te falar, as vogais em espanhol são iguais, né? A gente tem o A, E, I, O, U. Pronto. A pessoa te diz isso, né? É igual. Aparentemente, super tranquilo e fácil. Mas, se eu pedir para você pronunciar essas 3 palavrinhas aqui, como é que você pronuncia? Pronuncia aí. Lembrando que o J tem som de Ra, né? E o L final tem som de L. Então, tente pronunciar aí. Como é que você pronuncia essas 3 palavras? A primeira, por acaso você disse mulher, em vez de morrer? Mulher. Por acaso, na segunda, você disse sol? Ou sol? Alguma coisa assim? Em vez de sol. E por acaso, na última, você disse cama? Em vez de cama? Tinham percebido essa diferença? Então, o que é essa diferença aqui? A diferença aqui, vou até escrever, é que apesar da gente ter esse a e o simples em espanhol, em português, vamos voltar para o português, nós temos a, e, vamos colocar assim, né? O e fechado, em português isso daqui, tá? Vocês vão entender por que é importante falar do português.
E, O, O e U. Então, o português, nós temos essas vogais, mais a nasal, né? Vou colocar aqui com azinho, mas pode ter com outros sons também, com outras vogais também. Então, no português, nós temos todos esses sons. A, E, O, U. E o né? O nasal, que é um som que sai do nariz. E o que acontece? Quando nós vamos aprender espanhol, nós trazemos toda essa bagagem de sons também para o espanhol. Então, a minha tendência, se eu não prestar atenção, é falar como eu falaria em português, né? Que seria mulher, com E, né? Mulher. Então, eu quero falar mujer, quando, na verdade, seria mujer, né? Esse som mais fechadinho, mujer. Então, é com E não com E. Já tinham prestado atenção nisso? Então, sempre, sempre em espanhol, eu só vou ter o som do E fechado. Sempre E. Sempre E. Mujer. Com o, eu vou sempre ter o som de O fechado, não O. Não tenho O. Sempre O. Então, eu vou dizer sol. Sol. E, por último, é a nasal, né? Então, a nasal acontece não só quando eu tenho, por exemplo, pão, né? Ou quando eu tenho alguma palavra com tio, mas quando eu tenho essa vogal antes de M ou N, isso a gente costuma nasalizar. Então, a gente costuma falar cama, Ana, banana. Então, sempre que tem esse Azinho ou outra vogal antes de M ou N, a gente costuma nasalizar. Então, a gente precisa estar atento na hora de falar espanhol, da gente abrir bem essa boca, né, e falar A e não A. A. Então, cama. Quem fez o quiz? Espanha. Espanha, com A. Tá? Banana. Ana. Tá? Sempre com esse A bem aberto e não nasal. Tá? O português e o francês, né? É uma das poucas línguas que tem esse som nasal. O espanhol nunca vai ter esse som nasal. Combinado? Mas aí você pode me perguntar, mas isso dificulta, né? Vou confundir uma palavra? Não, não é um problema tão grave assim, porque os hispanos não têm esses sons. Mas, lógico, se você tem a pronúncia mais próxima da pronúncia do nativo, vai ser mais fácil dele compreender, tá? Então, se você faz o som diferente, ele pode compreender, mas sabe quando soa uma coisa estranha, você tem que parar e pensar e tentar entender? É isso que acontece quando a gente não pronuncia esses sons corretamente. Combinado? Se tiverem alguma dúvida, vocês podem falar. Deixa eu ver como é que tá aqui. Alguma dúvida? Deixa eu entrar aqui e perdi vocês. Muito bem, podemos continuar? Próxima. Próxima armadilha. Final de palavra que termina em E, em O. Como vocês leriam essas palavras aqui em português? Leiam aí. Estudante ou estudante, né? Se você é do Nordeste, estudante. Canadense, canadense. Italiano, americano. Vocês perceberam que nós, quando falamos português, nós trocamos essa vogal final? A gente fala estudante. Geralmente, né? Se você não é do sul do Brasil, você vai falar estudante ou estudante e canadense com I, né? A gente troca esse E por I na fala do português. Então, o que acontece? Quando eu passo para o espanhol, eu acabo fazendo a mesma coisa sem perceber. Tá? Então, por isso que a gente precisa conhecer a nossa língua e a gente precisa ter esse olhar atento, porque senão eu vou continuar falando como eu falo em português sem perceber, porque eu não tenho consciência de que em português eu mudo. Tá? Então, agora você já sabe. Quando você tiver o E, né, final e o O final em espanhol, você não vai mudar como você mudaria em português. Né? Então, você não vai falar canadense, falar canadense.
Você não vai falar italiano, você vai falar italiano. Você não vai falar americano, você vai falar americano. Nossa, mãe, mas isso muda? Muda muito. Muda muito. Eles escutam, assim, essa letra perfeitamente, se você mudar. Então, vamos pronunciar corretamente agora? Estuda, em espanhol seria com I, né? Estudian, faltaria. Deixa eu colocar aqui como seria em espanhol. Em espanhol, isso aqui seria estudiante. Então, vamos ler em espanhol agora. Estudiante, aqui, canadiense, canadiense, estudiante, canadiense, italiano e americano. Lembra do A? Não é americano. 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 Certo? Conseguiram fazer a pronúncia? Deu certo de ver como que a pronúncia já fica assim melhor, né? Parece mais espanhol. Às vezes os alunos chegam a mim e falam, olha, eu até consigo falar, mas parece que eu tô falando português, eu não sinto que eu tô falando espanhol. Às vezes são esses detalhezinhos da pronúncia que a pessoa não tá fazendo, né? E aí realmente parece que tá falando português, porque não tá bem trabalhada essa pronúncia. Vocês conseguiram fazer aí a pronúncia? Bom, vamos para o próximo tópico. Podemos ir para o próximo tópico? Então, esses são os sons das vogais que mais confundem, tá? Então, eu tenho várias coisas para se falar, mas eu quis fazer um recorte aqui com os sons que mais confundem e que são poucos abordados, né? Os professores não costumam falar muito, porque a gente tem que trazer o português aqui para falar. E muitos professores têm essa visão, assim, de uma abordagem que eu preciso eliminar a língua materna, eu não posso falar português, né? Que se eu falar português vai estragar aqui o meu aprendizado. E não, né? Você tem que saber aproveitar que o aluno já sabe para ele poder avançar. Simplesmente assim. Eu não sou contra o uso da língua materna, porque eu acho que ela realmente pode ajudar, né? É um ponto de contato com o aluno. Bom, em relação a isso, era essa questão das vogais. E uma outra armadilha que acontece muito é a armadilha da sílaba tônica. O que é a sílaba tônica, Mai? Então, se você não lembra, sílaba tônica é onde está o som forte na palavra, vamos dizer assim. Então, quando eu falo aqui sílaba, eu falo sílaba, eu não falo sílaba, eu não falo sílaba. Vê que isso dá uma diferença na palavra, se eu falar sílaba, sílaba e sílaba. O que isso significa? Significa que quando eu falo sílaba, eu estou colocando a força na sílaba si, né? Então, isso é a sílaba tônica, né? O si, no caso da palavra sílaba, tá? Então, sílaba tônica é isso, né? É onde eu coloco a tonicidade da palavra. Bom, e tem algumas palavras aqui que vão ter a sílaba tônica diferente no português, né? E algumas delas a gente consegue prever por causa do final dela. Tá? Então, vou mostrar aqui várias sílabas, várias palavras como essas, que mudam a sílaba tônica. Então, o primeiro grupo de palavras são as palavras terminadas em crata, né? Como em português seria aristocrata, burocrata, democrata. Em espanhol, a sílaba tônica vai mudar, né? Não vai ser mais no cra, que seria em português, e vai ser aqui nas sílabas que eu coloquei em negrito. Então, em espanhol, eu vou dizer aristócrata. Lembra que o O fechadinho não é aristócrata. Aristócrata. Burócrata. Demócrata. Viu? Como que muda, né, a tônica da palavra. Então, pronuncie aí também na sua casa. Aristócrata, burócrata, demócrata. Certo? Deixa eu limpar aqui, vamos para o próximo grupo de palavras. Crácia, palavras terminadas em crácia, como
em português seria acrobacia, aristocracia, né? Com a tônica no cia, democracia. Em espanhol, a sílaba tônica vai mudar também, vai ficar como essas daqui. Repita comigo. Acrobácia, acrobácia, aristocracia, aristocracia, burocracia e democracia. Democracia. E essa palavrinha é muito importante, né? A gente lembrar dela. Democracia. Não podemos deixar de falar da democracia, que é muito importante. Certo? Próximo grupo de palavras. Palavras que terminam em amia ou emia. Tá? Então, nós temos, por exemplo, com amia. Lembra desse A? Não é amia, é amia. Palavras terminadas em amia, como monogamia ou poligamia em português. Em espanhol, vai ser monogâmia, de que esse A é bem aberto. Monogâmia e poligâmia. Repete comigo aí. Monogâmia, poligâmia. E palavras em emia. Em espanhol, academia, epidemia, pandemia. Certo? Repetiu aí? Academia, epidemia, pandemia. Próximo grupo de palavras. Palavras terminadas em ria. Tá? Algumas delas. Demagogia. Então, não é demagogia. Não é nostalgia. É demagogia, nostalgia, siderurgia. Essa palavra é uma palavra difícil. Siderurgia. Conseguiram repetir? Demagogia, nostalgia, siderurgia. Próxima palavra. Palavras que tem aí o final, não é sufixo, mas é o final da palavra, terminação em ia, geralmente relacionado à área da saúde, né? Área da ciência. Então, por exemplo, em espanhol nós temos alergia. Repitam comigo. Alergia. Anestesia. Anestesia. Asfixia. Asfixia. Atrofia. Atrofia. Bulimia. Bulimia. Euforia. Euforia. Fobia. Fobia. Histeria. Histeria. Magia. Magia. E periferia. Então, aqui são algumas palavras, talvez você fale, mas magia não tem nada a ver com saúde, né? Com ciência. Não tem nada a ver. Mas, aí você memoriza, né? Então, não tem regra para tudo. Mas, geralmente, essas palavras relacionadas a doenças, a área da saúde mesmo, né? Como fobia, alergia, elas vão ter essa diferença aí na sílaba tônica. E algumas não tem explicação, a gente só memoriza. A próxima é com a terminação, não é sufixo, tá? Terminação em esfera. Então, por exemplo, atmosfera. Biosfera. Aqui esse é menos, não tem tantos exemplos. E, por último, terminado em tipo. Então, estereotipo, prototipo. E faço aí a chamada de atenção para esse TI, tá? Sempre que eu tiver esse encontro de TI, eu vou falar ti, né? Ti e nunca ti, tá? Eu não posso falar estereotipo ou prototipo, porque aí o ti, se você fala ti,
os hispanos vão entender como isso. Isso que é ti, em espanhol. Então, a gente tem o país, né? Chile. Chile. E é Chile, não Chile. Aqui, se você mudar, se você fala Chile, você está falando, na pronúncia, você está falando a pimenta, né? Chile. E Chile, com esse E final, o país. Então, atenção aí, sempre que você tiver esse TI, né? Você tem que falar ti e não ti. Como em português, né? No português é indiferente eu falar tia ou tia. Em espanhol, não. Tia é correto. Agora, tia não existe. Tia não vão entender. Tá? Porque aí eles vão imaginar que você está falando algo com CH. E aí não existe nada assim com CH, assim, tia. Não. Tá? Então, ficou claro essa parte? Vocês já conheciam essas palavras? Quem já conhecia? Quem aprendeu algo novo? Coloque aqui nos comentários para eu saber. E aí, se por acaso você tiver dúvida com a pronúncia de alguma palavra, como por exemplo, né, essa daqui em português seria polícia, né? Mas em espanhol, termina em ia, mas não é da área da saúde. Será que tem diferença de pronúncia? Será que não tem? Se você tiver essa dúvida, eu vou te mostrar como é que você vai sanar essa dúvida. Deixa eu abrir aqui a minha página. Rapidinho. Você vai entrar aqui, por exemplo. Vocês estão vendo? Deixa eu ver. Estão vendo? E aí vocês vão colocar aqui, por exemplo, estava dando um outro exemplo aqui. Polícia. Em espanhol. E aí, vocês vão ver que tem aqui a pronúncia. Então, se você tiver dúvida, você pode vir nesse site, Word Reference, né? Escrever a palavra aqui em espanhol e escutar a pronúncia. Então, tem a pronúncia do México, da Espanha e da Argentina aqui. Deixa eu ver se dá para vocês escutarem. Policía. Vocês conseguem escutar ou não? Por eu aperto. Policía. Então, a pronúncia correta é policia. Bom, essa daqui era fácil, né? Porque tinha um acento. Então, sempre que tiver o acento, é regra. Tem acento, a sílaba tônica tá nessa sílaba. Né? Então, aqui seria fácil. Mas, se você tem dúvida com alguma palavra, você pode colocar aqui e descobrir como é que é o som desta palavra. Então, a palavra futebol que eu tinha colocado aqui antes. Né? Tem que procurar em espanhol. Aqui, por exemplo. Futebol. Algumas palavras não vão ter, como futebol. Geralmente, a maioria das palavras tem, mas algumas palavras não tem realmente. E aí, você pode ver aqui que o futebol, você pode ter ele com duas pronúncias. O futebol e o futebol, tá? Então, essa é uma palavra que você vai escutar das duas formas, dependendo aí do país. Na Espanha, se prefere a pronúncia com a tônica no futebol, futebol. Na América Latina, alguns países vão preferir a pronúncia no bol, futebol, futebol, tá? Então, isso acontece com algumas palavras também, tá? Você já conheciam esse site? Você já usavam esse site? Ele é muito bom. Word Reference. Usem esse site para pronúncia, para expressões, para conjugação de verbos. É muito bom esse site. E essas palavras que a gente viu agora todas elas têm algumas regrinhas, né? Então, final com esfera, com crata, com crácia, com ia, relacionada à área da saúde. Mas tem palavras que não vão ter, né? Uma explicação. E aí, essas palavras a gente precisa realmente memorizar. Então, eu trouxe aqui as mais comuns para que vocês saibam. Então, um som diferente, por exemplo, é a palavra telefone. Então, não é telefone, é teléfono. Micrófono. Micrófono. Futebol ou futebol, como eu comentei com vocês. Oxígeno.
hidrógeno. Héroe. Héroe. Alcohol. Lembrando aqui que o H não tem som nenhum, assim como em português. Então, é como se esse H aqui não existisse, né? Vou falar alcohol, alcohol. Então, não posso falar alcohol, né? Não, alcohol. Eu vejo que muitos alunos confundem aí, pensam que tem que colocar algum som, e não precisa, tá? H não tem som. Essa daqui, muita gente erra. Então, é uma palavra muito comum, que é a palavra alguém, tá? Então, não é alguém, como em português, mas alguém. Alguém. Conheci alguém. Límite. Límite. E cerebro. Cerebro. Então, essas são algumas dessas palavras que vão apresentar essa diferença. Existem muitas outras, mas eu não queria me estender demais aqui na aula, né? Porque tinha muita coisa para falar. Mas a gente precisa aprender essas diferenças. Vejam que agora, né, que vocês descobriram todas essas palavras aqui, quando vocês virem, ficará muito mais fácil, né? Então, a gente não precisa ver todas as palavras do espanhol, mas as palavras certas, né? Aquelas que você realmente, que você, por falar português, provavelmente, né, iria errar. E aí, você aprendendo a partir daquilo que é mais provável que você erre, né, você consegue aprender muito melhor, muito mais fácil, tá? Mas não tenho medo de falar, eu falo isso, mas não tenho medo de falar espanhol, de praticar espanhol, de errar, tá? O erro faz parte do processo. Mas lógico que a gente não quer errar, a gente quer ter certeza. E estudando, né, estudando aí com o material direcionado para o aluno brasileiro, isso fica muito mais fácil, né? Isso te dá segurança. Você sabe que você já aprendeu aquilo que seria mais provável de errar, né? Aquela associação errada que a gente costuma ter por falar português. Tá? Vamos praticar, então? Agora, então, eu quero que vocês não vão ouvir, né? Talvez eu vá ouvir, né? Vou fazer um desafio. Então, depois que acabar a aula, convido vocês a gravarem uma dessas frases nos stories e me marcar. E aí eu vou mandar um feedback de como é que tá a pronúncia de vocês. Pode ser? Então, quem quiser receber meu feedback, me marca depois nos stories, lendo essas frases, e eu vou dar um feedback. Bom, vamos ler então agora aqui, para ver se vocês memorizaram alguma dessas palavras que a gente viu. Então, aqui já é quase um testezinho daquilo que a gente estudou nessa aula hoje. Então, veja a frase aqui e tente ler, né? Em cada uma dessas frases vai ter uma dessas palavras armadilhas. E vamos ver se vocês estão atentos. Então, frase 1. Leia a frase 1. Certo? Posso ler? Vou ler a frase 1, então. En 2020 tuvimos una pandemia muy fuerte. Pandemia. Essa é a palavra armadilha aqui. Pandemia. Segunda frase. Leia a segunda frase aí. A segunda frase fica: los médicos lograron contener la hemorragia. Hemorragia. Então, a sílaba está aqui no ragia. Mas a gente não viu essa palavra, mas a gente viu termos da área da saúde terminado em ia. Lembra? A gente viu alergia. Então, hemorragia. Então, segue essa mesma lógica. Próximo. Já dei a resposta do próximo. Terceira frase. Lê aí. Terceira frase. Su padre tiene alergia a gatos. Veja que é gatos e não gatos, né? Gatos. 4. Então, na terceira era alergia. 4. Então, a 4 é Ana tiene anorexia e necessita ser terapia. E aqui nós temos aí duas palavras, anorexia
e terapia. Terapia. Anorexia e terapia. E alergia. 5. Leia 5. 5. Es imprescindible luchar por la democracia. Democracia, no CRA. 6. La atmósfera está pesada. Atmósfera. 7. Los estereotipos son una forma de prejuicio. Estereotipo. Prejuízo. Prejuízo significa, não é prejuízo, tá? Significa preconceito. 8. El cerebro hace 1.000.000 de conexiones por minutos. Cerebro. 9. Me encanta el fútbol. Aqui, né? Quando estiver escrito assim com acento, é futebol. Se eu quiser falar a segunda pronúncia possível, eu teria que escrever assim. Aqui seria futebol. Futebol. E na primeira, futebol. E por último, 10. Juan no tiene límite. Límite. Muito bem. E aí, acertaram todas? Foi fácil, foi difícil? Me contem aí como é que foi esse exercício para vocês. Foi fácil, difícil? Deixa eu olhar aqui os comentários. Fácil, difícil? Bom, deixa eu limpar aqui. Então, deixa aí o desafio para vocês gravarem aí o áudio lendo essas frases. Então, depois vocês voltem aqui nesse vídeo, gravem essas frases e me mandem, tá? E aí, eu posso dar um feedback para vocês lá no Instagram. Combinado? Então, a nossa aula de hoje está chegando ao fim, né? Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido aqui palavras novas. Prestem atenção nos detalhes da pronúncia espanhol, como é que você está pronunciando as vogais, né? Porque as vogais é onde a gente costuma... As vogais estão em todas as palavras, basicamente, então é onde os alunos costumam ter mais dificuldade, pode ser que seja a sua dificuldade também. Então, fique atento como é que você está pronunciando. Essas outras palavras novas, volte aqui, anote essas palavras, leia em voz alta, né, para que você se acostume a esse som, e me encontre aqui na próxima semana. Então, na próxima semana, nós vamos ter uma aula muito pedida por vocês, que é a aula sobre o verbo gustar, né? Quem tem dificuldade com esse verbo? Me conta aqui. Geralmente é aí o terror dos alunos, o verbo gustar. Então, por isso, vamos falar sobre o verbo gustar. Como é que eu posso internalizar esse verbo? Como é que eu posso entender, né, a conjugação desse verbo? Então, não percam a próxima aula, onde nós vamos ver esse verbo de uma maneira mais simplificada, né, de forma que vocês consigam aí sair da aula falando, usando o verbo gustar. Combinado? E, né, lembrando aí que quem quer ser meu aluno, esse mês eu vou abrir uma oportunidade para vocês se inscreverem ainda este ano, né, e se matricularem. Serão algumas vagas com uma oferta especial. Então, fiquem atentos aí, dia 23 de novembro, só no dia 23 de novembro, que essas vagas vão estar abertas. Tá? Então, quem quer ser aluno e tem vontade, já entre no grupo, vai estar aqui embaixo, ou me manda uma mensagem lá no Instagram e eu vou passar o link para você estar no grupo, e apenas lá que eu vou divulgar essa nova turma. Então, não é uma turma ainda
totalmente aberto, então, por isso que eu estou selecionando aí para um grupo menor de pessoas. Então, você só vai receber o link aí, quem estiver no grupo, e vai poder começar a estudar espanhol, né? Aprendendo aí todas as armadilhas desde o começo, tá? Então, você não vai precisar passar por tanto perrengue, e não vai ficar com a sensação de, será que eu sei que eu não sei? Não, você vai aprender aí desde o início, já com esse olhar estratégico e mais focado realmente nas suas próprias dificuldades, dificuldade de brasileiro aprendendo espanhol. Certo? Então, eu espero vocês na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, nesse mesmo canal, nesse mesmo lugar, a gente se encontra. Um beijo e hasta luego, hasta el próximo lunes. Adiós.